Bom dia, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus permaneça no meio de nós. É uma grande honra, é uma grande satisfação voltar aqui aos domingos. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Edivaldo Lopes. Frequento essa instituição desde 1979. No dia 23 de dezembro deste ano, fará 46 anos que eu frequento essa instituição. Comecei frequentando no pavilhão dos dependentes, dando banho em alguns idosos que nesse momento eles não se encontram mais aqui, devido ao tempo que já passou. Jesus, quando ele chegou neste planeta Terra, ele falou para a multidão que ele não veio modificar a lei mosaica. Eu estou me reportando a este momento em função das melodias que foi cantada e orada, porque essas músicas não são música, é uma oração de agradecimento ao Criador do Universo. Então, eu quis me reportar à época de Moisés, porque quando Jesus o sucedeu, e ele mesmo falou que ele não veio modificar a lei mosaica, e sim dar seguimento. Em que ele falou, respondendo também uma indagação de Pedro, dentro desse segmento que ele falou que não veio modificar a lei, e sim dar seguimento. Quando ele responde à indagação de Pedro: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar ao meu irmão quando ele me ofender de alguma maneira, seja verbalmente ou seja fisicamente? Jesus, na sua sapiência infinita, assim o disse, respondendo à indagação de Pedro: Pedro, não será 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, nós temos que perdoar as faltas que os nossos irmãos às vezes cometem contra nós cotidianamente. Jesus foi o único ser que passou por este planeta que foi, que é e continua sendo perfeito em tudo que ele nos deixou. Tem a perfeição de Jesus. Este livrinho, o qual estou aqui na minha mão, me acompanha já há 46 anos. Chama-se Minuto de Sabedoria. Eu tive o prazer de conhecer a esposa do autor. O autor, Carlos Torre Pastorinho, ele era professor de filosofia da UNB. E como não existe acaso, e baseado no que ou melhor, no que nós acabamos de ouvir, olha o que ele nos fala. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você não sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão, proferida pelos lábios da pessoa a que amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Ajude a todos
todos como desejaria ser ajudado. Se tem empregado, saibas compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar dele e trate-os como você gostaria de ser tratado, se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o mais que puder, e não se arrependerá. Eu costumo dizer, até baseado nessa linda mensagem, que nós somos o resultado de nós mesmos. Nós não somos o outro, nós somos o resultado de nós mesmos. Como assim, Edivaldo? Em relação do que eu planto, é o que eu vou colher. Então nós somos o resultado dos nossos pensamentos, que se transformam em atitude, e essas atitudes podem ser positiva ou negativa. Vai depender de como eu vou usá-las para com o meu próximo. Mas o tema de hoje, interessante, está correlacionado com o que eu acabei de ler, com as melodias, que na verdade são orações, que foi cantada aqui pelo nosso irmão. O tema de hoje, desta minha fala, é os falsos profetas. Aonde estão? Eu começo por uma pergunta. Aonde estão os falsos profetas? Alguém aqui poderia me responder a esta indagação? Onde estão os falsos profetas? Será se tem algum de nós que sabemos responder essa indagação? Pois é. Aonde é que estão os falsos profetas? Os falsos profetas, no meu conceito e na leitura que eu fizera antes de chegar até aqui, os falsos profetas estão em cada um de nós, assim como está, voltando um pouquinho, fazendo uma retrospectiva, sem criticá-lo em hipótese alguma, o nosso irmão Pilatos, que quando ele lavou as mãos, dizendo: eu não tenho nada contra esse Senhor, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Ele lavou as mãos. Naquele momento, ele foi um falso profeta. E quem é de nós que não vive um falso profeta cotidianamente? Quando nós maltratamos os nossos pais, quando nós maltratamos a nossa esposa, quando nós maltratamos os nossos maridos, quando nós maltratamos os nossos filhos, quando nós maltratamos aquele vizinho que às vezes nos aborrece por algum motivo e nós não temos o dom da compreensão de os entender. Então o falso profeta, ele está dentro de cada um de nós. Só nos resta cotidianamente olhar para nós. Porque se a gente for procurar nos outros o falso profeta, talvez rapidinho a gente acha. Mas a gente tem que procurar o falso profeta, assim como o bom profeta, em nós, cotidianamente, nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso convívio. Porque
eu costumo dizer, nós temos dois gargalos na nossa existência terrena, na minha concepção, que é os nossos locais de trabalho e a nossa família. Mas nada acontece por acaso. Se nós temos, como a própria mensagem falou, de nós compreendermos bem aquele irmão que está iniciando a sua tarefa, e você hoje está na condição de mando, porque eu costumo dizer, quem tem poder é Deus, o homem não tem poder, por mais que ele diga que ele tem poder, ele não tem poder, ele manda, e o subordinado obedece, é diferente de poder. Quem tem poder é Deus, porque só Deus tem o poder de transportar uma montanha de um lugar para outro. Tanto a montanha propriamente dita, a montanha física, como a montanha que está dentro de cada um de nós, que foi a parábola que Jesus nos disse. Então, se a gente ficar procurando os falsos profetas, talvez a gente encontre, vendo os defeitos dos outros. Mas a gente não pode olhar os defeitos dos outros. A gente tem que olhar os nossos, porque os dele é responsabilidade dele. O que ele está fazendo com a vida dele pertence a ele. Quem tem que fazer as mudanças é ele, para que ele se torne um verdadeiro profeta. Quando Jesus fala em suas parábolas que nós devíamos orarmos e vigiarmos cotidianamente os nossos pensamentos, como eu acabei de falar, as nossas atitudes, porque ela ou elas que vai dizer quem realmente somos, são as nossas atitudes. Alguém pode até dizer, fulano de tal, meu vizinho é um mau elemento. Talvez para a sociedade, mas para a mulher dele, para os filhos dele, ele é um bom pai, ele é um bom marido. E na sociedade que nós estamos vivenciando hoje em dia, está faltando justamente isso, o amor de Jesus em nossos corações. Quando nós temos empatia pela dor do outro, nós estamos sendo um bom profeta. Quando nós ajudamos um idoso ou uma pessoa com deficiência física a atravessar uma rua nas avenidas da nossa cidade, nós estamos sendo um bom profeta. Quando nós deixamos de criticar as falhas dos outros, nós estamos sendo um bom profeta. Porque um dia nós vamos passar para o plano espiritual, não é? Nós não vamos morrer, que ninguém morre, ninguém morre, podem acreditar, vocês crendo ou não. Nós simplesmente, o nosso corpo ou a nossa essência, que é o nosso espírito, se afasta da nossa matéria definitivamente. E aí vem outra pergunta: e o que fica então quando o meu espírito separa do meu corpo? O que fica?
Porque as coisas materiais vão ficar. Com certeza vão ficar. Eu nunca vi ninguém sendo enterrado dentro de um automóvel luxuoso. Eu nunca vi alguém ser enterrado dentro de um avião luxuoso. Mas o que fica aqui na terra? E o que nós vamos levar? O que nós vamos levar? Porque temos que levar alguma coisa, não temos? Com certeza temos. Porque nós não podemos voltar da mesma forma que chegamos aqui. Olha a tamanha bondade do Criador do universo. Para aqueles que acreditam piamente, igual eu acredito, no poder da reencarnação. O que é a reencarnação? É uma nova oportunidade que o Criador dos céus e da terra nos concede para que possamos reparar as falhas cometidas em encarnações anteriores. Olha como a bondade de Deus. Deus é perfeito o tempo todo. Tem outra passagem que Deus fala através de Jesus, que Ele não dá fardos pesados para ombros fracos. Quando às vezes nós somos acometidos de alguma patologia, para aqueles que não sabem o que significa a palavra patologia, é a mesma coisa que doença, tá? É a mesma coisa que doença. Então, às vezes, aqueles que são acometidos de uma patologia, tipo um câncer ou outra enfermidade, fala assim, eu já vi algumas pessoas falando, Deus esqueceu de mim. É um verdadeiro equívoco quando esse indivíduo ou essa pessoa faz essa afirmativa. Deus não esqueceu de nós. Deus não esquece de nós. E Ele fala através de Jesus que não dá fardos pesados para ombros fracos. Então, tudo que acontece conosco, nós temos condições de superar. Tudo. Basta nós acreditarmos. E volto a teclar novamente. Basta nós acreditarmos nas mudanças que nós temos que fazer em nós. Um dia desse eu falei, abrindo aqui um parênteses rapidinho, eu falei para um colega meu, ex-colega meu de trabalho, depois de quase 40 anos de casado, ele falou que ia separar da mulher dele, que não aguentava mais os defeitos dela. Eu falei, amigo, se você for procurar outra mulher, você vai encontrar outra sem nenhum defeito? Ele baixou a cabeça e falou, rapaz, ninguém nunca tinha me falado essa coisa, dessa maneira. Não é mais fácil a gente administrar os 40 anos já convivido com aquela pessoa do que você começar outra? E tem outro porém, se você separar-se, vai correr o grande risco de voltar e reencarnar e casar novamente com a mesma mulher, porque ficou uma lacuna de compromissos que não foram totalmente concretizados. Então tudo está em nós. Você não muda o seu marido, você não muda a sua mulher. E como assim, Edivaldo, eu vou conseguir mudar eles? Muda você. Muda você. Porque você mudando, ele vai perceber as mudanças.
e vai falar: poxa, eu tenho que fazer diferente. Do jeito que eu estou fazendo está errado. Olha, a pessoa era super ciumenta, hoje ela deixou de ser ciumenta. Me deixou ir para o Rio de Janeiro para passar o carnaval sozinho. Que bacana! Depois de 40 anos casado, eu estou sendo, nesse exato momento, um verdadeiro profeta, em acreditar na minha mulher. E a minha mulher também está sendo uma excelente profeta, de confiar no meu marido ou no seu marido. Assim é as coisas. Eu vou fazer outra analogia. Eu sou fã de carteirinha de Mahatma Gandhi e dos sábios indianos. Aí um repórter, em uma determinada época, fez uma indagação a um grande sábio indiano: mestre, por que às vezes o homem é tão feroz quanto um leão? E esse mesmo homem é manso como um carneiro. Por alguns segundos, o repórter ficou sem resposta da indagação que fizera a esse grande sábio indiano. De repente, o grande sábio indiano respondeu: filho, qual o que você mais alimenta dentro de você? Que pancada, né? Que pancada! Qual o que você mais alimenta? Eu costumo dizer que o leão, que o carneiro, concordo plenamente com esse sábio indiano, está em nós. Está em nós. Se veio uma enfermidade, eu vou esbravejar contra Jesus, contra Deus. Por quê? Tem outra palavrinha que às vezes nós falamos também. Eu sou pedi. É? Pois é. Tem outra palavrinha também que às vezes a gente ouve alguém falar no aconchego doméstico. Ah, mas eu não aguento mais esta mulher. Ah, eu não aguento mais esse marido. Eu não aguento mais essa situação que estou vivendo. Ela reclamar, ou ele reclamar, vai melhorar a situação? E o que é reclamar? É eu clamar a situação desagradável por várias vezes. Voltando à tecla, o falso profeta está em nós. Está na nossa sabedoria de termos o dom do entendimento, da compreensão, que se chegar para nós de maneira direta ou de maneira indireta uma enfermidade, porque nós somos merecedores da bondade de Deus. Eu costumo dizer também outra analogia: para se construir uma casa, para se construir um prédio, precisa de quê? Das pedras, não é? Das pedras para fazer o alicerce. Porque se não fizer o alicerce bem feito, esta casa vai cair. Esta casa vai cair. Então tudo está em nós. Vamos plantar a árvore que pode dar bons frutos. Jesus assim o disse: só a árvore que produz frutos
é que se vê pedrejada. Como o nosso tempo também aqui é limitado, tanto o nosso físico, como também neste momento também é limitado, vamos, a partir de agora, olharmos em primeiro lugar para dentro de nós mesmos e ver o que nós realmente precisamos mudar em nós, porque só assim a gente muda o outro. Que Jesus, nosso irmão maior, e sobretudo a Deus, possa nos iluminar, que todos possam ter uma manhã e uma tarde e uma noite abençoada neste domingo. E agora eu vou fazer uma prece de encerramento, que não fiz de início. Jesus, amado irmão, mais uma vez rendo graças a Ti, Mestre amado, porque foi vós que dissestes há tanto tempo atrás: onde dois ou mais reunidos em seu nome estiver, vós estaria presente. E com a certeza da vossa presença nesse exato momento, aqui neste recinto, aqui nesta instituição, Jesus amado, abençoe o nosso dia, que nós tenhamos muita paz, muita saúde e muita harmonia, e que nós possamos cotidianamente colocar em prática todos os teus ensinamentos ministrados há tanto tempo atrás por Ti. Nos abençoe, Pai amado, no hoje, no agora, em todo sempre. Que assim seja. Fiquem todos com Deus.